são matrizes? Matrizes são tabelas. Tabelas em que os seus elementos são elementos algébricos e que estão dispostos, ou seja, organizados em linhas e colunas. Para início de conversa, vamos trabalhar com um exemplo. Nesse exemplo, o professor separou uma matriz do tipo 2×3. E quando eu me refiro a uma matriz do tipo 2×3, eu estou especificando a você que essa matriz possui 2 linhas e 3 colunas, assim como você está vendo no desenho logo ali. Localizar então um elemento dentro dessa matriz é fundamental para qualquer início de conversa, para qualquer início de estudo sobre matrizes. Por isso, um elemento chamado elemento AIJ nada mais é do que um elemento que está na linha I, coluna J, especificamente nessa ordem. Esse I e esse J compõem o que nós chamamos de índice. E, se eu quiser, posso ainda colocar aqui uma matriz do tipo genérica e especificar ali, aliás, destacar um elemento A23. Esse elemento A23 é um elemento que está na linha 2, coluna 3. Ou seja, o índice será para a gente algo que ajude a localizar elementos numa tabela. Além disso, nós temos vários tipos de matriz. Vamos lembrar de algumas. Nós temos matrizes quadradas, cujo número de linhas é igual ao número de colunas. Nós temos também as matrizes retangulares, cujo número de linhas não é igual ao número de colunas. Dito isso, nas matrizes quadradas, especificamente nas matrizes quadradas, nós temos a diagonal principal e a diagonal secundária, como destacado aí na figura logo abaixo. Além desse tipo de matriz, nós temos outras matrizes, como uma matriz que possui apenas uma linha, chamada de matriz linha. Olha o exemplo. Estou ali pegando uma matriz A e vou construir como exemplo uma matriz que possua apenas uma linha. Perceba que eu vou colocar os elementos -2, 3, 10 e 8, -7, fazendo com que essa matriz tenha 5 colunas. Ou seja, ela é uma matriz linha e o tipo da matriz é 1×5. Também temos a matriz coluna. Olha o exemplo. Vou pegar uma matriz, uma coluna apenas, composta pelos elementos -2, 3, 10, 8 e -7. Essa matriz é uma matriz do tipo 5×1, chamada de matriz coluna. Guarda bem esses dois tipos de matriz. Além dessas matrizes, nós temos, por exemplo, a matriz diagonal, que nada mais é do que uma matriz quadrada, em que os elementos que não estão na diagonal principal são todos iguais a 0. Olha o exemplo. 2, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 7. É uma matriz diagonal de ordem 3. Lembrando que é sempre uma matriz quadrada. Dentro das diagonais, nós temos uma matriz que ela se destaca, que é a matriz identidade. Nessa, além de ser diagonal, a diagonal principal é composta apenas por elementos iguais a 1. Então essa que você está vendo é uma matriz identidade de ordem 2. Essa matriz que eu vou colocar agora é uma matriz identidade de ordem 3. Então, para início de conversa, entender a notação e lembrar de alguns tipos de matriz é algo fundamental. Temos também a transposição de matriz, gerando a matriz transposta, que ela é obtida basicamente quando nós trocamos linha por coluna, da maneira que o professor colocou aí. Lembrando que aquele T, que fica ali no expoente, indicará transposição de matrizes. É lógico, tem muita coisa para ser dita de matrizes, isso aqui é uma breve revisão dos tipos de matrizes e as notações iniciais. Te vejo no próximo vídeo. Até lá, até breve.